Vamos então, durante este programa, tentar conhecer melhor que conceito é este, que forma de trabalho é esta, o coworking, como é que ela está a ser posta em prática em Portugal e também que vantagens ou que novos desafios é que ela traz à forma de organização do trabalho. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Olá, Carlos Gonçalves, bem-vindo. O Carlos Gonçalves trabalha num espaço coworking e é também um dos autores de um livro, Out of the Office, que também conta e explica muito às pessoas sobre este conceito e sobre esta experiência de trabalhar de uma forma diferente, neste caso em coworking. Vamos começar por aí, por explicar um pouco às pessoas o que é o trabalho em coworking, como é que surge este conceito e aonde é que ele surge. O livro Out of the Office é um livro que fala de 3 modelos de trabalho: o escritório virtual, o coworking e o teletrabalho. E, portanto, nós destacamos o coworking neste livro na medida em que, como referiu, é uma tendência e é um conceito que permite poupar custos às empresas, aos profissionais, nomeadamente aqueles que estão no início da atividade, e que tem outras vantagens, como seja as parcerias, as sinergias que os utilizadores de um espaço de coworking podem usufruir. Este conceito é um conceito relativamente recente, não é? Sim. Coworking. O termo coworking surge em 2005 nos Estados Unidos, na Califórnia, e desde então que tem sido adotado em todo o mundo. Portugal está no top 10 do ranking dos países que têm aberto mais espaços de coworking, no último ranking, no último censo de 2013 que foi realizado. E, portanto, aqui em Portugal esta é uma tendência real. Começou numa vertente muito orientada para as indústrias criativas e as tecnologias, os chamados freelancers, e neste momento já começam a surgir outros espaços de coworking. O espaço onde eu trabalho, o Ávila Coworking, é um desses espaços e, portanto, as grandes empresas já começaram a perceber que os espaços de coworking também são vantajosos para os seus colaboradores pontualmente trabalharem. Luís Sousa, bem-vindo, é empresário, está aqui a representar também a Associação Nacional dos Jovens Empresários. Ouvimos aqui falar que Portugal está de uma forma bastante ativa a criar cada vez mais espaços de trabalho deste género, de coworking. Os jovens empresários em concreto interessam-se por este tipo de organização de trabalho? Antes de mais, obrigado e boa tarde. Sim, a verdade é que estes modelos, eu acho que estes novos modelos de ocupação de espaços e de partilha desses espaços para fins profissionais acabam por ser um pouco mais abrangentes do que apenas direcionados para os jovens empresários. Os jovens empresários, pela especificidade dos seus novos modelos de negócio, em que normalmente a redução de custos acaba por ser uma obrigatoriedade devido à situação económica que o país atravessa e, portanto, onde o empreendedorismo tem que ter em conta a redução de custos para poder realmente formalizar e consolidar os projetos que estes jovens têm nas suas cabeças. Portanto, nesse aspecto, o coworking é um sítio privilegiado para os jovens empresários iniciarem os seus percursos. Por outro lado, na minha perspectiva, e tendo em conta o exemplo do coworking do qual eu sou promotor, as pessoas com um pouco mais de idade e que já passaram toda uma carreira profissional a trabalhar num modelo num espaço de trabalho convencional, de uma empresa ou num escritório próprio, também veem hoje em dia nos coworkings uma oportunidade, porque por um lado as empresas onde trabalhavam podem ter encerrado, ou essas pessoas por simplesmente podem se ter reformado e ter terminado o seu percurso profissional normal, digamos normal, não é? Corrente, e portanto veem no coworking uma nova oportunidade. Por um lado, para não perderem a sua rotina, para manterem os seus hábitos de rotina, um sítio onde vão todos os dias e onde se autodisciplinam para trabalhar nesse espaço todos os dias, e ao mesmo tempo onde podem pôr à disposição de outras pessoas o seu know-how e a experiência que acumularam durante toda uma vida. Portanto, eu acho que o espaço de coworking é um espaço que se destina à sociedade na sua generalidade e não apenas aos jovens empresários. Alzira Duarte, bem-vinda, é a professora do Instituto Universitário de Lisboa, na área da gestão de recursos humanos. O coworking tem vantagens e tem riscos? Sem dúvida. O coworking, sendo uma tendência, digamos, relativamente recente, ainda não tem uma massa crítica suficientemente desenvolvida que nos permita, desde já, apresentar grandes resultados em termos de estudos académicos. De qualquer forma, é, claro,
as vantagens associadas, algumas já enumeradas pelos colegas aqui presentes, pelo Carlos Gonçalves e pelo Luís, em que, de facto, desde as questões da organização de tempo, as questões de ritmo, mas, acima de tudo, eu penso que aqui há que relevar algo que, para nós, nos interessa particularmente em termos da parte da gestão, que é, mais do que a noção de partilha de espaço, isto é a criação de um novo modelo de trabalho. Ou seja, não é o simples partilhar de espaço, é o desenvolver sinergias decorrente da partilha, da integração de valores, da comunhão, inclusive até de um espírito de proatividade face ao contexto atual. E eu penso que, de facto, aí o coworking será mesmo uma que esse tendência. espaço seja partilhado por pessoas e por que estão em áreas completamente diferentes e com interesses diferentes. Eu penso que isso é precisamente o potencial desta perspectiva do coworking, é a diversidade que tem subjacente, porque à partida não são os espaços que escolhem as pessoas, são as pessoas que escolhem os espaços, portanto o universo é completamente distinto, áreas distintas, funções distintas, interesses distintos, mas que pelo efeito de rede vão potenciar e vão desenvolver a tal capacidade sinérgica que torna único este modelo e que penso que no contexto atual... E que está pouco estudado, como disse, porquê? Porque é muito recente. Por ser muito recente. Essencialmente neste momento começam-se a Mas encontrar... ele já interessa aos investigadores? Já, sem dúvida. Sem dúvida. E eu penso que a curto e médio prazo vamos começar a ter evidências muito fortes relativamente ao impacto que tem. É o único já agora, Alzira, ou há outros modelos que estão a surgir que também vos interessam como investigadores? Não, o Carlos Gonçalves, por exemplo, acabou de enunciar algumas alterações no próprio contexto de trabalho, o teletrabalho, a noção a virtualização do próprio trabalho, que cada vez está mais presente em termos académicos e interessa-nos particularmente. Temos outras questões associadas, por exemplo, há aqui uma vertente mais corporate, mais da organização do trabalho, sendo este trabalho deslocalizado, seja em coworking, seja noutras situações que neste momento também nos merecem todo o interesse em termos de investigação. Pedro Malheiro, bem-vindo, é psicólogo do trabalho e das organizações. Estamos a falar aqui de novos modelos de trabalho que estão a surgir. Um deles é o coworking, que falamos aqui. Isto implica também mudanças de mentalidade, mudanças de atitude, mudanças na forma como nós encaramos o trabalho, ou não? Sim, claramente trabalhar com outras pessoas que não são da nossa área e que não trabalham connosco concretamente, partilhar um espaço com eles implica alguma disciplina mental, implica ter uma boa gestão da sua produtividade, do seu tempo, saber lidar com eventuais interrupções, mas também tirar proveito das pessoas que estão à sua volta para encontrar energia, como referiu aqui a colega, energia, porque muitas vezes é necessário um bom ambiente, um ambiente positivo, um ambiente de estímulo, sobretudo para quem está numa situação mais precária ou que precisa reiniciar a sua vida. Por outro lado, também para procurar novas ideias. Agora, aquilo que eu acho que é fundamental no coworking é que o espaço tenha um projeto, tenha uma cultura muito própria, muito forte e que tenha uma preocupação de que as pessoas efetivamente façam networking e não só estabeleçam conhecimentos. Networking, ou seja, trabalhar em rede. Ou seja, consigam criar condições para trabalhar em rede. Que nem sempre é possível. Não é? Nem sempre é possível. Eu acho que é preciso ter, por exemplo, o caso do Luís, eu tive a ouvir muito bem, portanto, o espaço dele foi criado a partir de uma ideia que surgiu noutra ideia que não era propriamente um escritório de coworking. Ele já vai contar a experiência dele. Portanto, esse berço acho que é extremamente importante. Carlos, gostava de conhecer a sua experiência em relação ao coworking. Começou quando? Começou o ano passado, em 2012. Nós temos uma experiência que fracassou em 2008. Portanto, Uma primeira experiência? Uma primeira experiência. Portanto, nós abrimos em 2004 o Avila Business Centers, entretanto, fruto de uma parceria que fizemos com o Centro de Escritórios em Inglaterra. Na altura já trabalhava com o conceito de coworking. Tentámos introduzir esse conceito em 2008. Na altura o mercado ainda não estava... Mas não entrou nessa aventura sozinho, entrou com mais gente que ia trabalhar na mesma área ou ia só gerir esse espaço de coworking? O espaço coworking foi aberto pela minha empresa e na altura o objetivo era disponibilizar um conceito diferente de trabalho, portanto um novo modelo de trabalho. Por que ele fracassou da primeira vez? Não foi percebido o conceito? Julgo que
Por várias razões. Uma tem a ver com o facto de nós sermos ainda muito tradicionalistas relativamente ao espaço de trabalho. Hoje em dia, as novas gerações, fruto também das experiências e da partilha, toda a partilha de informação que surge nas redes sociais, começamos a ter uma mente muito mais aberta e a seguir um pouco as experiências que se fazem lá fora. E, portanto, em 2008, por um lado, havia aquela reação natural das pessoas que chegavam a dizer: mas este conceito é fantástico, isto é muito giro. Mas depois, e perguntavam o preço era muito acessível, eram 100 e poucos euros por cada posto de trabalho, mas depois não aderiam, porque não viam ninguém, porque não havia experiências, porque não havia estudos, e portanto havia o receio de estarem a trabalhar num espaço que era partilhado e alguém da mesa do lado poder ver o que é que o outro estava a fazer, e portanto tem um bocadinho a ver também com esta nossa cultura, sim, um bocado desconfiada. Sim. Da quinta, portanto, não é? É um bocado. Entretanto, o fruto também do contexto económico em que vivemos, conforme o Luís referiu... A necessidade acabou por ajudar. A necessidade acabou por ajudar. Portanto, foi um pouco um misto desta tendência que começou a surgir nos Estados Unidos e em alguns países em Inglaterra, na Europa, desculpem, nomeadamente a Inglaterra, e também do contexto económico em que vivemos, em que as pessoas enfim, começaram a perceber que este era um conceito inteligente de trabalho. E, portanto, abrimos o ano passado, somos um centro de escritórios híbridos. Mas então não deixou de acreditar nisto, não é? Porque fez uma primeira experiência em 2008 e depois voltou a ela mais tarde, portanto, acreditava nessa possibilidade. Durante 8 meses não tivemos um único cliente e, portanto, voltámos ao modelo anterior, mas nunca perdendo de vista a possibilidade de fazer essa adaptação. Nem mais. E desta vez ela resultou? Sim, e tem muita gente naquele espaço a trabalhar em áreas diferentes? Sim, temos 20 postos de trabalho, temos cerca de 12 coworkers fixos, temos muitos coworkers móveis, são chamados profissionais móveis, faz parte um bocadinho... Que podem usar o posto de trabalho durante uma semana, durante um dia. Temos, por exemplo, clientes do Porto, do norte do país, que portanto, arrendam um espaço ao dia? Arrendamos ao dia, arrendamos à semana, arrendamos ao mês, portanto, no fundo... Já sempre gente nova a entrar e a sair? Sim. Naquele espaço, não é? Temos aqueles profissionais que antes trabalhavam em casa e pelas razões que referiram, pelo facto de estarem um bocado isolados, descobriram que o conceito de coworking era um conceito que lhes servia, com todas as vantagens de sinergias, de estabelecimento de novas rotinas de trabalho e tudo mais. E depois temos aqueles profissionais que trabalham fora de Lisboa e que pontualmente vão a Lisboa e têm precisam reuniões. Precisam de ter um espaço de trabalho. Um espaço de trabalho e têm reuniões e têm salas de reunião. Um espaço como o nosso, que é um misto de centros de escritórios e coworking, tem salas de reunião, normalmente os espaços de coworking têm salas de reunião, onde os coworkers podem também reunir. Até certo ponto, não acaba, mas em alguns tipos de negócio, em algumas empresas, acabará mesmo com aquela ideia e aquela imagem que nós tínhamos antes de que as empresas tinham que ter a sua filial com o seu local de trabalho fixo ali, não é? Fora do sítio da sede da empresa. Isso agora é muito mais móvel. Sem dúvida. E é curioso, começam a misturar-se um bocadinho os conceitos. Temos o escritório virtual, que a doutora referiu há pouco. Temos centros de escritórios e espaços de coworking que estão a introduzir nos pacotes de coworking, no serviço de coworking, o serviço de escritório virtual. Ou seja, a pessoa está a trabalhar no seu posto de trabalho e tem o apoio do back-office, e alguém que faz o atendimento em nome da empresa recebe a correspondência e faz a notificação em tempo real dessas chamadas telefónicas, da correspondência, mesmo que a pessoa não esteja ali a trabalhar, mesmo que o coworker não esteja ali no espaço de coworking, esteja a viajar, pode ser um consultor, pode estar disperso geograficamente, mas tem um contacto com o seu escritório virtual, com o seu apoio de secretariado. E, portanto, é curioso que o espaço de coworking começam como espaços de trabalho, espaços físicos de trabalho com todas aquela componente de sinergias, de parcerias, de eventos, partilha de informação e colaboração, e aos poucos começa a entrar no âmbito corporativo, onde há a prestação deste tipo de serviços de secretariado às empresas que ocupam espaços de coworking. Luís, no seu caso, como é que foi a sua experiência e o seu contacto com o coworking? Pronto, eu estou cá na representação também do papel de um promotor de um coworking. No fundo, o projeto do qual eu sou cofundador, o Opalab, é um projeto que
que tem uma realidade diferente dos restantes que estão aqui a ser falados, porque é cá no Porto. E, portanto, foi um projeto que nós desenvolvemos ao longo de 3 anos, onde o coworking não é o modelo de negócio. O coworking é uma parte de um modelo de negócio maior. Portanto, a empresa da qual eu sou sócio introduziu cá em Portugal também um conceito bastante atual, um conceito de laboratório de fabricação digital. Portanto, nós temos uma série de tecnologias que permitem às pessoas formalizar tridimensionalmente as suas ideias e, portanto, o nosso coworking é um coworking, por um lado, também diferente porque tem esse potencial tecnológico associado. Depois, em relação até à peça que foi mostrada, o nosso coworking tem uma outra característica que é o seu enorme potencial democrático em termos de acesso, uma vez que os preços que nós praticamos são a partir de €1 por dia. Portanto, a partir de €1 por dia, as pessoas podem ter o seu posto de trabalho, ter um sítio condigno para receber os seus clientes, terem todos os consumíveis associados, praticamente por um preço simbólico. Isto porque o coworking, no nosso caso, não é encarado como um negócio, mas sim como uma forma de a própria marca se afirmar junto da comunidade criativa para a qual trabalha. É um instrumento, neste caso é um instrumento, não é? Exatamente. Isto traz enormes vantagens, isto porque o projeto Opalab tem uma série de outros serviços, por exemplo, como um serviço de consultoria criativa e um gabinete de investigação e desenvolvimento que presta consultoria a outros arquitetos, a outros criativos, a outros designers. E nós muitas das vezes temos necessidade, uma vez que a nossa empresa não tem grandes... nós somos apenas 4 pessoas na nossa empresa, portanto nós não temos funcionários praticamente. Portanto nós São vocês? contratamos, exatamente, nós contratamos uma série de serviços que neste momento passaram a estar dentro da nossa estrutura e que são prestados por clientes nossos. Portanto, há aqui uma subversão onde o cliente passa a ser um prestador de serviços dentro do seu próprio posto de trabalho. Esta lógica... chamar isso uma subversão? É uma subversão em relação ao modelo tradicional. Exatamente, é uma subversão porque normalmente os espaços de coworking são encarados e por isso é que os custos também são, lá está, são custos de mercado, são custos efetivos, são encarados como um negócio, como um negócio que tem que dar lucro como qualquer negócio. E portanto, o cliente nesse caso paga um determinado custo por esse serviço e a entidade promotora capta essa receita. No nosso caso, a parte de captar a receita por parte do cliente acaba por ser quase, não diria simbólica, mas acaba por ser um detalhe de uma situação maior, que é integrar esse profissional numa estrutura altamente profissionalizada, altamente qualificada, porque nós trabalhamos com diversas empresas maiores, com grandes corporações, que por vezes necessitam de serviços que nós podemos encontrar dentro da nossa estrutura. Inclusive lançar desafios que já temos alguns casos, inclusive lançar alguns desafios criativos que são lançados à comunidade de residentes e, portanto, a entidade promotora deixa de ser um arrendatário e passa a ser um account manager dos próprios residentes do cowork. Era aquela questão que estava a ser há pouco referida, do conceito muito forte que estes espaços têm que ter para que as pessoas se sintam cativadas para participar neles. Alzira e Pedro, gostava de os ouvir sobre essas experiências. As vossas áreas são um bocadinho diferentes, não é? Da do Carlos e do Luís, mas já percebemos que não há aqui só, provavelmente, um conceito de coworking. Há vários coworkings possíveis dentro do conceito geral, não é? E provavelmente isto terá ainda pano para mangas no sentido que podem aparecer ainda inovações em cima destes exemplos que vimos aqui, que são diferentes, são distintos. Gostava de os ouvir sobre isso. Como quiserem. Sem dúvida. Diga, de facto, é assim, eu penso que o contexto neste momento nos impõe desafios tais que a forma de nos adaptarmos e conseguirmos acompanhar esta mudança é caráter quase imprevisível. De qualquer forma, há aqui algumas coisas que são particularmente relevantes para nós, e quando falo para nós enquanto academia. Para já, o coworking aparece-nos aqui numa dupla perspectiva. Interessa-nos particularmente enquanto área de investigação, como já tive a oportunidade de referir, mas também nos interessa como uma oportunidade para os nossos recém-licenciados e para os nossos mestres e doutorados. Uma das coisas que eu penso que é de facto uma porta que se abre. Muitos dos nossos recém-licenciados, dos nossos especialistas que vão para o mercado, confrontam-se com um mercado, neste momento, que não é muito facilitador em termos de integração tradicional,
formato de emprego, mas que é particularmente desafiante em termos de iniciativa própria. E uma das coisas que muitas das vezes nós temos é a universidade a funcionar como uma incubadora de ideias, como potenciadora da criação de novas áreas de negócio, inclusivamente, mas depois é uma baixa capacidade de materializar pelos custos associados, pelas todas as questões de instalação. O coworking aparece-nos um pouco como a hipótese de muitos dos nossos alumni, nossos ex-alunos, se afirmarem em contexto de mercado. Curiosamente, muitas das vezes arrastando para o conceito do coworking já todas as experiências de networking que eles foram tendo durante a sua experiência universitária. Portanto, muitas das vezes, por exemplo, o ISCTE tem várias áreas de formação, como vocês sabem, muitas das vezes o que acontece é que eles começam por formar uma rede enquanto estudantes e a partir dessa rede eles conseguem depois, naquele espaço, materializar alguns exemplos de sucesso e neste momento conhecemos alguns. Portanto, temos aqui um pouco a introdução das startups, do empreendedorismo, como sendo áreas-chave associadas ao coworking. As bibliotecas das universidades acabam por ser espaços de coworking, não é? Sem dúvida. Aliás, aquelas salas... Sem haver o nome coworking, já na altura, quando eu andava na universidade, nós partilhávamos conhecimentos, experiências. É muito interessante porque assim, eu entendo agora... Não podíamos era fazer muito barulho, não é? Não, mas agora já previmos espaço também para poderem trabalhar. Mas é assim, de alguma forma nós apropriamos do conceito de incubadoras e o que nós de alguma forma proporcionamos é o espaço universidade como incubadora que depois se materializa no espaço de coworking. E eu penso que aqui, de facto, é um casamento perfeito. Assim, as mentalidades vão mudando. Ainda agora afirmava a dificuldade que teve há relativamente pouco tempo na afirmação do conceito. Eu penso que hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes, mas há que haver aqui um esforço de divulgação também. Não sei se... Bom, de divulgação do coworking, está pouco divulgado, eu penso que sim, a experiência que eu tenho... Estas parcerias são essenciais, eu não mencionei, mas, por exemplo, o cowork do Opolab surge precisamente com o primeiro parceiro inicial, que é uma universidade, que é o ISMAI, de cá do Porto, que precisamente aquilo que negociou connosco foi condições mais favoráveis para os seus alunos desenvolverem projetos quando estão no final do curso e também para as de alunos se poderem instalar quando terminam o curso em condições mais vantajosas. E, portanto, este passo da universidade para este tipo de espaços de trabalho partilhado é realmente essencial do ponto de vista estratégico do sucesso do próprio espaço e também depois da projeção destes projetos que surgem na universidade. Eu tive a oportunidade de fazer uma consulta sobre os espaços de coworking mais interessantes e mais reconhecidos internacionalmente e encontram-se casos absolutamente enfim, tão diversos, tão diferentes. Desde, como há pouco referimos, digamos, uma entidade governamental local, digamos, que estimulou para combater o desemprego e também para suscitar, como contrapartida do pagamento do espaço, serviços prestados à comunidade, gratuitos, não é? Que as pessoas, para pagarem o seu espaço e os serviços dentro do coworking, teriam que o fazer, como, por exemplo, espaço de coworking para mulheres empresárias, que decidiram criar um espaço muito particular, muito direcionado a elas, com todo o ambiente, com toda a partilha, inclusivamente até de serviços, porque elas entre si criaram um mercado dentro do espaço de coworking, em que vendiam e compravam serviços, quer fisicamente, quer online. Até uma empresa de consultoria, de gestão, que decidiu, um pouco à semelhança que aconteceu com o Luís, decidiu criar o seu espaço de coworking para estudar como é que se formam startups, para poder prestar serviço de consultoria de gestão às grandes corporações, para as grandes empresas passarem a funcionar com pequenas empresas. Portanto, há aqui, inclusivamente... Quer dizer que o modelo é elástico, não é? Muito elástico. E que permite muitas saídas diferentes e muitas soluções diferentes. Há pouco, o Pedro dizia aqui que para trabalhar neste espaço é preciso uma grande disciplina. É verdade, Carlos? Trabalhar assim é complicado? Tem as suas desvantagens? É preciso alguma adaptação? As pessoas que utilizam um espaço de coworking, e essa é a nossa experiência, são pessoas com bom senso e cientes que estão num espaço partilhado de trabalho. E, portanto, apesar de ser um espaço partilhado, é um espaço onde as pessoas têm a sua privacidade. Portanto, eu acho que é um bocado um mito dizer-se que um espaço de coworking
as pessoas não têm privacidade, ou tem que haver uma grande disciplina. E têm privacidade? Sim, tem privacidade. Há regras que as pessoas cumprem, nomeadamente a questão da videoconferência, a questão do atendimento telefónico, das chamadas telefónicas. Existem espaços próprios nos espaços de coworking, aqueles que funcionam com uma área lounge, com uma pequena sala de reuniões, com pequenas salas para fazer chamadas telefónicas, com o conforto devido, naturalmente. Portanto, existem condições para essa privacidade. E, portanto, as pessoas quando... aqui a regra é um bocado o bom senso também, não é? E as pessoas sentirem que estão num espaço que não é só delas, que é um espaço partilhado, e como tal respeitam E isso geralmente acontece assim ou de vez em quando há problemas? Nós não temos tido problemas, já estamos abertos há um ano e felizmente não há. Nós temos uma folha que entregamos aos nossos coworkers, que nós chamamos os 10 mandamentos do coworking, que são orientações, é quase um guia, cuja aplicabilidade tem a ver com o bom senso. Aliás, a regra número 1 é o bom senso. E, portanto, julgo que tem a ver também com o tipo de espaço que é ser um ambiente corporativo. Estamos aqui a falar falamos aqui de vários espaços de coworking e, de facto, o coworking está muito ligado à colaboração. E, de facto, há pessoas que querem colaborar e vão para um espaço e necessitam de fazer o tal networking e são pessoas que precisam de criar a sua rede de contactos, mas também há aquelas pessoas que precisam apenas de um espaço de trabalho. E não querem estar sozinhas em casa, não querem estar no café, na esplanada ou no hotel, no hall do hotel, e querem ir para um espaço de trabalho. E, portanto, nós respeitamos também essa pessoa que está ali, está com os seus fones ou não, e está no seu trabalho. E, portanto, aquilo que nós também defendemos no livro é um bocado a ideia-chave, que é a liberdade de podermos trabalhar onde quer que estejamos. Quer seja num espaço de coworking, quer seja com um escritório virtual trabalhando no cliente ou em casa, quer seja num modelo de teletrabalho. E, portanto, como estávamos a falar, o Your Office Anywhere, Anytime, Anyplace. É um bocado isso. Portanto, um coworking, no meu ponto de vista, não tem que ser necessariamente colaborativo, porque há pessoas que não têm o perfil claro. Mas ele incentiva ou motiva a colaboração, de uma forma geral, ou não? Sem dúvida, a partir do momento em que não há barreiras. E as pessoas estão a trabalhar num espaço partilhado, em que há uma área lounge, em que há um espaço onde as pessoas bebem café, normalmente até é gratuito, no coworking. Naturalmente, as pessoas estabelecem relações que muitas vezes se transformam em relações de amizade e essa confiança que é transmitida no espaço de coworking acaba por levar depois a estabelecer-se negócio, que no fundo é o exemplo. Mas tem ideia, Carlos, por exemplo, de projetos ou ideias que tenham nascido aí, assim? Sem dúvida. De contacto dos coworkers uns com os outros? Sem dúvida. Ideias e, acima de tudo, as pessoas poderem prestar serviço umas às outras. Um caso que aconteceu esta semana lá, de um coworker que abriu uma nova área de negócio e quis individualizar essa área numa nova empresa e necessitava de uma empresa para fazer contabilidade. Encontrou ali. Porque não precisou de ir à internet ou perguntar ao amigo ou ao colega, já conhecia aquela pessoa, transmitia-lhe confiança. Depois há a questão da proximidade. Claro, e, portanto, as pessoas vão se conhecendo, não é? E está a trabalhar mesmo ao lado. Laços de confiança. Sem dúvida. Eu acho que é uma aprendizagem que temos que fazer. Até o próprio país, nós vemos nos países anglo-saxónicos muito presente a questão do self-employed, a pessoa que tem o seu próprio emprego. O freelancer, aqui que nós chamamos o freelancer, mas lá é o self-employed. E tem proteção. Nós agora já temos o subsídio de desemprego e temos prestações sociais, etc., no nosso país. Mas isso é uma coisa muito recente. A mentalidade de trabalhar para si próprio e de ir à procura, como se fosse uma empresa, de ir à procura de parceiros, de ir à procura de clientes, de ir à procura do seu espaço, de saber estar sozinho no mercado e no trabalho, é algo que se aprende. Portanto, eu penso que nós, nos Estados Unidos, nos países anglo-saxónicos, isto é altamente frequente. Aliás, foram lá que foram criados os primeiros coworker offices, não é? Portanto, coworking offices. E de facto resultam. As pessoas têm que estar motivadas também para a criação do próprio emprego, não é? E eu acho que estes espaços são muito importantes. Estas, no fundo, são ferramentas de trabalho, não é? Claro. Que as pessoas têm. Claro. Mas depois está todo um conjunto de determinantes, nomeadamente as questões ligadas à fiscalidade,
burocracias. Que implica haver uma grande dose de esforço para... Até para este estigma social, quer ver, uma pessoa que vai ali para um escritório, não sei, enfim, de vez em quando, é um bocadinho como o teletrabalho, as pessoas trabalham em casa, não é? Portanto, então, afinal de contas, o que é que ele faz? Está em casa, trabalha, está desempregado, é gatuno, é uma pessoa decente. Mas isso tem a ver ainda muito com a ideia tradicional que nós temos de trabalho, não é? É, porque o trabalho tem que ser no escritório. Escritório de uma empresa, de preferência grande. Há muita gente que trabalha em casa, para além do que trabalha... Eu trabalho em casa, para além do que trabalha até muitas vezes no local de trabalho, não é? No local de trabalho e para além de trabalhar fora no cliente. Mas essa é uma questão de mentalidade e acho que nós vamos lá. Estava a falar de questões de burocracia. O que é que impede ainda estes espaços de poderem ser mais produtivos, de avançarem mais e de conquistarem mais pessoas? Eu falava nas condições que os empresários têm e as condições que os empresários têm que ter para criar o seu próprio emprego. E, portanto, eu não falava tanto nas dificuldades que nós, operadores de coworking, temos e, de facto, enfim, é natural, naturalmente tem que haver alguma perseverança, tal como no início de qualquer atividade, mas há uma série de facilidades que é preciso criar também para as pessoas que querem criar o próprio emprego, não é? E o seu próprio negócio. Sem dúvida. Acho que o Estado aí tem um papel muito importante de criar incentivos para facilitar a criação do próprio emprego, como resposta ao contexto económico que vivemos atualmente. E, portanto, essas condições servem de complemento às ferramentas que nós estamos a falar aqui, como o coworking, o próprio escritório virtual, que dá um apoio às pessoas que trabalham a partir de casa, portanto tem todo o apoio de back-office, administrativo, atendimento telefónico, e portanto nós temos coworkers que trabalham parcialmente a partir de casa, e do meu ponto de vista, e porque lido diariamente com vários empresários e várias pessoas que ficaram desempregadas e estão a tentar criar o seu próprio emprego, julgo que é importante haver uma atenção especial para estas situações. Para essas pessoas. Luís, gostava de saber também como é que é em relação ao espaço onde está e que coordena de alguma forma de coworking. Também foi preciso impor algumas regras, há regras a seguir. Geralmente as pessoas conseguem organizar-se bem, sem grandes conflitos ou sem grandes atritos. Como é que é? Não, o ambiente é bastante tranquilo. Nós somos uma empresa de base tecnológica e, portanto, também encaramos a gestão do espaço de uma forma tecnológica. E, portanto, o espaço, o único momento em que existe uma gestão efetiva presencial do espaço é entre as 9 da manhã e as 6 da tarde, que é o período entre o qual funciona o período de visitantes, que são estas pessoas que, por €1, durante esse período, podem ter o seu posto de trabalho. E depois nós temos outro modelo de ocupação, que são os residentes, que pagam preços próximos daqueles que foram indicados como mínimo, €45 de base, e podem ter acesso 24 horas por dia ao espaço. Podem trabalhar de dia e de noite? De dia e de noite, fins de semana inclusive. E aquilo que acontece é, essas pessoas têm acesso ao espaço através de uma fechadura biométrica, portanto, não tem que estar lá ninguém para lhes abrir a porta. Eles, quando entram no espaço, fica registado que eles estão no espaço. Portanto, a entidade promotora, que neste caso somos nós, sabe quem está no espaço, a que horas está, sem nós estarmos presencialmente lá. E só eles é que conseguem entrar, imagino. Exatamente. E depois todo o espaço tem um sistema de videovigilância que não é utilizado numa lógica permanente, mas é utilizado como recurso no caso de acontecer alguma coisa que necessite de responsabilizar. Mas as pessoas, enquanto estão naquele espaço, estão permanentemente a ser filmadas, é isso? As pessoas estão permanentemente a ser filmadas, isto é, faz parte da aceitação do cliente, e aí está uma relação de confiança com a própria entidade promotora do espaço. O sistema de videovigilância serve para proteger os bens que não pertencem à entidade promotora, que são os nossos. E as pessoas não colocam questões como, por exemplo, será que têm acesso também àquilo que eu estou a fazer no meu computador? Não, porque lá está, porque por essa razão o sistema de videovigilância que nós temos é apenas para nos permitir identificação de pessoas durante aquele período de tempo.
Basicamente nós não temos grandes questões a esse nível porque nós temos confiança nos nossos residentes. Os residentes têm que ter confiança claro, mas como, em vós, antes de mais. Sim, exato. Aí parte do pressuposto que nós nunca procuramos ninguém, as pessoas é que nos procuram a nós. Isso também, portanto, claro, como é óbvio. E portanto, a partir desse momento há essa relação de confiança. Tem que haver esse equilíbrio. E como é óbvio, também é preciso perceber que aquele espaço seja ocupado sempre da maneira que foi a maneira, ou para aquilo que foi destinado, não é? E portanto, essa questão é uma questão que as pessoas não colocam e não lhes traz problemas trabalhar assim. Totalmente pacífica, bem como a aceitação de, caso não cumpram os pressupostos que estão inerentes ao espaço, abandonam o espaço de livre vontade. Imagino que isso faça parte do contrato que vocês estabelecem, não é? Exatamente, porque, por exemplo, ao contrário de outros modelos de negócio, o nosso não tem qualquer período de fidelização. As pessoas só têm obrigatoriedade. As pessoas, lá está, voltando mais uma vez. Se chegarem ao final do mês e não quiserem continuar mais, não continuam, não têm penalização por isso. Exatamente. Voltando outra vez à questão tecnológica, aquela fechadura biométrica funciona com um dispositivo que tem que ser carregado até o final do mês. Caso não seja carregado, deixa de haver acesso ao espaço. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa em relação a este espaço que vimos? Luís? Não? Não, eu acho que realmente é um excelente espaço e é de dar os parabéns às pessoas que foram precursores nestas lógicas de partilha de espaço de trabalho e de partilha de recursos. Porque há pouco eu queria só voltar um bocadinho atrás. Quando estava a falar há pouco da questão e do papel até que a própria política pode ter em incentivar a criação do próprio emprego. Eu tenho uma opinião que a questões de empreendedorismo e de criação de próprio emprego, no momento atual em que o país se encontra, têm que ser vistas a uma macro escala. Isto é possível criar trabalho, as pessoas podem criar o seu posto de trabalho, mas sempre numa lógica colaborativa, porque isso poupa recursos públicos, que são muito mais otimizados. Isto é, apoiar uma ideia de negócio pontualmente não é uma boa política. Apoiar uma ideia de negócio que contempla várias pessoas pode ser uma boa política do ponto de vista económico. E é por causa disso que, ao contrário de outros modelos... Mas, curiosamente, não temos incentivos nesse sentido. Temos incentivos individuais. Sim, mas, por exemplo, eu queria... O que quer dizer que continuamos a olhar também para o trabalho de uma forma tradicional, não é? Exato. Eu acho que há um problema que, quando falamos muitas vezes de crise e falamos de empreendedorismo, há um sentimento solitário nesse discurso que é extremamente perigoso, porque as pessoas dizem estamos com algum desespero, temos que criar as nossas oportunidades e normalmente nunca pensam em dar as mãos a alguém para criar uma oportunidade, pensam sempre em criar oportunidades sozinhas. É por esse motivo que, por exemplo, no nosso caso, nós não aceitamos empresas no nosso espaço, nós aceitamos pessoas. Isto é, nós não acolhemos no nosso espaço de coworking empresas já instituídas. Mas às vezes as pessoas são empresas, não é? O quê? Às vezes as pessoas são empresas, são empresas unipessoais. Eu estava só a mencionar isto para explicar que aquilo que se pretende, por exemplo, no nosso espaço, em termos de filosofia, é que as várias pessoas encontrem dentro do espaço de coworking os parceiros com quem vão desenvolver as suas ideias de negócio. Isto é, a mim não me interessa ter uma empresa que me ocupa 10 postos de trabalho dos 40 que eu tenho disponíveis. A mim interessa-me se calhar uma microempresa que pode ter 1 ou 2 pessoas que está lá e que se propõe a desenvolver uma ideia de negócio que vai juntar a pessoa do web design que está no escritório. Interessa ter uma certa diversidade, não é? Exatamente. Eu acho que essa diversidade é muito positiva e acho que é de salutar. Temos o caso do Liberdade 229, temos o caso do Oport Lab, temos o nosso caso que é um coworking mais corporativo e acho que desta forma conseguimos cobrir todo o espectro das necessidades, tanto das empresas como dos freelancers, dos empresários. Porque, eu acho que é curioso estar... Essas partilhas são essenciais no desenvolvimento deste modelo de negócio. Por exemplo, nós temos um espaço comercial associado ao espaço de coworking, uma loja, que funciona como front office de todos os residentes do coworking. Então não há necessidade de cada um ter a sua bandeirinha na sua mesa ou de cada um ter o seu próprio site para comercializar os seus produtos, porque nós assumimos a divulgação coletiva desses produtos Portanto, não é só o espaço físico, é também o espaço online que é partilhado, é isso, por exemplo? Exatamente. Portanto, tem que ser essas questões do contexto acho que são muito importantes. Toda a dinamização que é feita do espaço, que foi referido na peça também, é fundamental.
quem tenha ginásios, enfim, há quem tenha mesas de ping-pong, há quem tenha uma preocupação de ter serviços de restauração próximos, há quem coloque os seus escritórios em hubs de transportes que são fundamentais para facilitar a deslocação e a mobilidade das pessoas. Há quem tenha preocupações de sustentabilidade e ecológicas e de proteção do meio ambiente, em que tudo é feito com a obsessão de proteger o ambiente e garantir a sustentabilidade. Há serviços que são colocados à disposição, há, enfim, um manancial tremendo. Eu tenho observado um manancial tremendo. E é preciso ser dinamizado. O espaço tem que ser dinamizado. Sem dúvida. Tem que haver uma liderança, tem que haver contexto, para que se crie, digamos, condições para que as pessoas se aproximem e que partilhem propósitos de criar uma empresa, ou criar trabalho, ou gerar atividade. Tem que haver, de facto, Mas que tipo de dinamização é esta? O que é preciso dinamizar dentro de um espaço destes? Diga, Alzira. Há aqui uma questão que tem sido, digamos que, menos relevada, que é, muitas das vezes, os nossos legisladores, os nossos autarcas, não veem o potencial, inclusive, de dinamização de uma comunidade que um espaço de coworking consegue trazer. Por exemplo, o que o Pedro dizia, existem alguns exemplos internacionais em que a própria localização do coworking é feita já como uma perspectiva de dinamização da própria comunidade. E é apoiada por autarquias, por entidades que supostamente estariam mais aliadas, mas que veem como uma Portanto, é errado pensarmos o coworking só como um fenómeno das cidades e das grandes cidades, um fenómeno urbano? No livro damos o caso de um cowork rural. Sim. Com todas aquelas vertentes que apontou da sustentabilidade, de haver parcerias com pequenos produtores que tinham microgeração de energia renovável, e esses espaços de coworking eram também alimentados por energia proveniente de fontes renováveis. E é curioso que os americanos, a Eduardo estava a perguntar há pouco a questão da dinamização dos espaços. Os americanos criaram uma figura que é o Chief Community Officer. No fundo o que é que esse senhor ou essa senhora fazem? No fundo são os responsáveis pela dinamização do espaço de coworking. Portanto, como vimos aqui, o espaço de coworking não é só o espaço Isso é a organização, físico, mas a minha opinião estava a saber é como é que isso se faz depois. Ou seja, o que é dinamizar um espaço destes? É uma pessoa que trabalha lá, que pode ser o dono do espaço, pode ser o diretor da empresa, responsável apenas pela dinamização do espaço. Ou alguém que é contratado, que trabalha lá, portanto, não está no gabinete à parte, trabalha no espaço de trabalho partilhado e é responsável pela dinamização do espaço nas redes sociais, na organização de eventos no próprio espaço. Do próprio espaço. Onde os coworkers têm a possibilidade de fazer apresentação de produtos e serviços. E, portanto, não estamos a falar de meras apresentações comerciais. Ali a ligação também entre as várias pessoas que ali trabalham e ali têm os seus postos de trabalho. Sem dúvida. Quando há um coworker novo, essa pessoa, para quebrar o gelo, começa por apresentar o novo coworker aos outros coworkers, dizendo o que é que cada um faz, e, portanto, aí fica logo a ter uma noção de quais são os ramos de atividade que tem ali, facilitando a integração. A parte dos eventos é muito importante, porque nós temos um espaço de coworking acontecimentos feitos pelo próprio espaço. Exatamente, sendo que os intervenientes são os próprios coworkers ou parceiros, ou potenciais coworkers. Nós, por exemplo, convidamos as pessoas que pedem informações sobre o Ávila. E, portanto, nós organizamos uma vez por mês estes eventos, onde os nossos coworkers têm a possibilidade de, na área lounge, nós transformamos a nossa área lounge num mini auditório para 35 pessoas. Temos umas cadeiras, tiramos os sofás e os puffs que temos lá, colocamos umas cadeiras, temos um projetor e, portanto, todos os meses os nossos coworkers têm a possibilidade de se dar a conhecer a uma comunidade de 30, 35 pessoas. Então, a forma de dinamizarem o espaço é diferente no caso... No nosso é ligeiramente diferente. Nós temos um auditório permanente com capacidade para 100 pessoas, que é alugado na mesma lógica em que é alugado o cowork, em que por €1 cada utilizador paga apenas €1 para permanecer no auditório. Está uma imagem agora a passar aqui do nosso auditório. E nós começamos um bocado ao contrário, porque assim, nós na parte inicial nós não tínhamos dinheiro para desenvolver e para reabilitar o nosso espaço. Portanto, nós desenvolvemos uma série de trabalhos ao longo destes 4 anos para captarmos receita que nos permitisse reabilitar finalmente o nosso espaço
que já está reabilitado ou está ainda... Está a ser finalizado este mês. Estamos só a finalizar agora uns pequenos detalhes e iremos proceder a uma inauguração efetiva no próximo mês de novembro. Mas pronto, nós temos uma agenda própria, já que desenvolvemos uma agenda cultural. A nossa empresa tem uma missão também empresarial no âmbito da promoção e divulgação dos jovens criadores. Temos um festival, o Get Set Festival, que é um festival que já existe há 3 anos na cidade do Porto. Tivemos um papel como programadores culturais na Capital Europeia da Cultura, onde levamos até à capital este conceito que já queremos implementar no Porto há uma série de anos, de criar um laboratório de fabricação digital onde as pessoas possam ir com as suas ideias e no final do dia saírem desse espaço com os objetos que criaram, que produziram. E portanto o espaço de cowork é quase, no meio desta situação, surge quase como um espaço privilegiado de estar junto da gente de todo este grande projeto. E das pessoas terem acesso a coisas que provavelmente individualmente sozinhas não teriam acesso nunca, não é? E financia o próprio preço do espaço, não é? Exatamente. Toda essa atividade financia. Portanto, tem um modelo de financiamento muito interessante que possibilita praticar preços de €1 por dia, não é? Sim. O que é muito atrativo. E a maior parte dos espaços de coworking, daqueles que eu identifiquei, situam-se entre os $50 e os $100 por mês. Aqueles que são considerados os top do mundo estão à volta de... Portanto, são bastante atrativos do ponto de vista de preço. E tem que arranjar a maneira de financiar esta situação, este preço, esta política de preço. Não há maneira de dar a volta. Porque a nossa ideia é que o cowork é o veículo de comunicação que a nossa empresa tem para chegar aos nossos clientes e captar encomendas efetivas que realmente têm um potencial económico relevante para a empresa, que não o aluguer de espaço. Até porque, no nosso caso, nós não interpretamos isto como um aluguer de espaço. É um serviço de coworking. Eu não alugo mesas. Eu disponibilizo um serviço integrado de coworking onde eu potencio uma experiência a uma pessoa durante um mês ou durante um dia. E os coworkers podem ser potenciais colaboradores da tua empresa. Eu tenho coworkers que ganham dinheiro com a permanência deles lá. É ali um meio também de recrutamento de pessoas. A Google está a fazer isso nos Estados Unidos, em Inglaterra. Está a criar espaços de coworking para convidar a sede da Google é as empresas, os freelancers a trabalhar, e ali tem a possibilidade de, em conjunto, no terreno, ver o potencial daquelas empresas, daquelas pessoas. Esta dimensão que a Alzira falava há pouco parecia-me importante também, que valia a pena sublinhá-la, não é? Como o coworking pode ser uma oportunidade muito grande, nomeadamente ao nível das localidades, ao nível das autarquias, de potenciar espaços, de potenciar a forma como uma pequena população se organiza, não é? Sem dúvida. E sobretudo, uma coisa que nós temos de ter em conta é que muitas vezes associado a este conceito de coworking estão práticas, serviços, iniciativas que muitas vezes eram desenvolvidas em contexto doméstico, depreciado, inclusive, como vimos ainda agora. Muitas vezes as pessoas diziam, bom, e se trabalhar em casa, o que é que fazem? Não fazem nada. Podem ganhar uma dimensão diferente. Podemos ter pessoas que moram para além das periferias das grandes cidades, em que o espaço de coworking se constitui como um espaço de trabalho organizado, com todas as facilidades que tem inerentes, mobiliza recursos para aquela área, potencia todo o desenvolvimento da comunidade e, simultaneamente, permite uma coisa que eu penso que é uma vantagem que o coworking tem, que é uma vantagem e, digamos que, é um esbater logo de barreiras, que é quem se compromete com o coworking automaticamente está a querer dar uma perspectiva de profissionalismo que muitas das vezes o trabalho em contexto doméstico não tem associado. Erradamente sabemos, mas só o simples facto de se comprometerem com aquele espaço, aquela cultura, é um assumir de compromisso face a qualquer adversidade, a qualquer barreira, a qualquer limite. Quer dizer, que tenha um caráter de profissionalismo diferente. Logo à partida. Portanto, eu penso que, inclusive, aquilo que o Luís agora dizia de não haver lógicas competitivas, de facto, o princípio da colaboração ser o princípio básico. Quem se propõe trabalhar em regime de coworking, automaticamente está a assumir um compromisso de não competitividade no sentido depreciativo ou invasivo, inclusivamente, do espaço alheio ou do know-how alheio. Portanto, eu penso que aqui, de facto, esta mudança de mentalidade
é uma mudança-chave. E é esta mudança de mentalidade que pode ajudar a desenvolver a própria comunidade. O Carlos Gonçalves falava, por exemplo, de aquele caso de um espaço rural. Mas nós temos neste momento N iniciativas que podem ser potenciadas neste sentido de coworking, ao nível de pequenas vilas, de cidades, se calhar, que não têm tanta expressão em termos de Isto emprego. está a acontecer. Em Viseu existe um espaço de coworking, na Guarda existe um espaço de coworking também. já está. Em Óbidos existe um projeto muito interessante, o CoLab, com quem tive o prazer de estar há bem pouco tempo também numa apresentação, em que aí o sentido colaborativo entre os residentes é uma coisa efetiva. Eles basicamente definiram um preço, são uma série de pessoas e cada uma paga esse preço que para além de... Estaremos perante um método de organização da cidadania? Ou seja, se pode organizar os cidadãos de alguma forma? Aí terá muito mais potencial do que aquele com o qual começamos logo aqui no início desta conversa e deste programa. Mas aquilo que estava a falar leva-me à minha pergunta seguinte, que é perceber se o coworking serve apenas a alguns profissionais ou a algum tipo de profissionais. Falámos no início dos criativos, dos freelancers, ou pode servir também, por exemplo, as atividades mais tradicionais? É assim, na sua origem eu penso que estava muito associado, de facto, aos criativos, às tecnologias. Hoje em dia eu penso que o conceito já se tornou mais abrangente e facilmente consegue integrar outro tipo de profissionais. Eu estou-me a lembrar, inclusivamente, por exemplo, ao nível de algumas entidades mais associadas ao terceiro setor, em que elas próprias... A economia social. Economia social, em que elas próprias podem desenvolver e integrar este conceito de coworking numa dupla perspectiva, que é da prestação de serviço para eles próprios, mas também simultaneamente de apoiar a integração, por exemplo, de populações desfavorecidas. Mas a economia social também é um conceito novo, que ainda se está a definir. Mas eu estava a falar de coisas mais tradicionais, como o artesanato, como os têxteis, como as nossas atividades tradicionais. Podem funcionar em coworking ou não? Nós falamos aqui desculpa interromper, um exemplo no nosso livro, que é de um coworking de costureiras, só para costureiras, na Alemanha. E, portanto, isso demonstra que é possível criar-se uma comunidade de profissionais numa área tão tradicional como a costura. Partilhando recursos, se calhar existe uma área da costura que é mais que tem as suas particularidades e que há uma partilha de trabalho. Trabalha em casa, que geralmente a costureira trabalhava em sua casa, não é? E criando um espaço comum de trabalho. Em Miami há um coworking só para advogados ao pé do Tribunal de Miami. Qual é a vantagem? É a logística. Em princípio não parece muito diferente de um escritório de advogados, pois não? O que é diferente, depois, é o conceito de como o espaço é partilhado e trabalhado. É a informalidade, é não haver barreiras, é as pessoas estarem a trabalhar lado a lado e isso facilitar o contacto entre as pessoas e o passarem o trabalho uns aos outros, porque um é de direito. E podemos estar a falar de advogados que trabalham lado a lado sem serem da mesma firma, da mesma empresa. Eventualmente, ou freelancers, ou advogados freelancers. Nos Estados Unidos é muito habitual. O trabalho em rede é precisamente isto, por exemplo, na minha área de consultoria. Portanto, quando eu estou com excesso de trabalho, com quem é que eu vou socorrer? Eu não perco o trabalho, eu arranjo alguém que faça o trabalho. Portanto, é um colega, enfim, que faz também trabalho na área da formação, desenvolvimento de quadros, a qual eu vou recorrer, que já contatei, já o conheço, tenho confiança nele, portanto, houve aqui uma relação que se construiu. Eu penso que essas comunidades e o desenvolvimento das relações interpessoais e entre os grupos, digamos, solidifica muito possibilidades de atividade, multiplica muito a capacidade de prosperidade económica e social. Já vamos regressar. O arquiteto André Albuquerque vai explicar-nos agora como é que os espaços de trabalho têm evoluído ao longo dos anos. Os arquitetos estão atentos a estas mudanças também e já lidam de perto com os espaços cowork. Partilhar conhecimentos mantendo um ritmo de trabalho que em casa poderia ser desperdiçado é possível nos espaços de cowork. Há quem afirme que o conceito se tornou popular nos Estados Unidos da América, mas atualmente em Portugal já existem vários espaços deste género. Queremos então saber que características devem ter essas áreas de trabalho. Aqui o que nos interessa não é tanto só o espaço, nem só as pessoas. Interessa-nos a performance de cada pessoa. A um determinado perfil de pessoas
Corresponde a um tipo de espaço que vai explorar a performance dos dois. Eu sei que um tipo de sala de reuniões gera um tipo de encontros, eu sei que um balcão comprido me gera outro tipo de encontros, eu sei que duas cadeiras enfrentadas, presas ao chão, me gera outro tipo de encontros. E sei onde é que é mais provável que aconteça um determinado tipo de situações. André Albuquerque já desenhou espaços de cowork em Espanha e em Portugal. O seu atual escritório é também um desses espaços. O arquiteto afirma que esta tendência tem influenciado até o modo como as grandes empresas estão a reorganizar o espaço e a rentabilizar o trabalho. Nomeadamente, a ideia de que os trabalhadores não fiquem arrumados por departamentos. Eu não tenho, numa empresa hoje em dia, não tenho o departamento de vendas, o departamento de compras. Eu tenho as pessoas de compras e as pessoas de vendas juntas, porque eu sei que do encontro dos opostos se vai gerar alguma coisa. Há características comuns, há quase um manual, tem que haver espaços de reunião, tem que haver espaços colaborativos, tem que haver espaços sem destino, tem que haver as mesas têm que explorar, a própria expressão das mesas tem que explorar que existe uma certa sinergia, tem que ser muito bem pensado qual é o espaço de silêncio de cada um, tem que haver regras muito claras sobre o silêncio e sobre o ruído, tem que haver uma cozinha, as pessoas já não vão ao restaurante comer para todos os dias. Quando interrogado sobre as mudanças nos espaços de trabalho, André afirma que hoje em dia há uma maior flexibilidade e procura por espaços dinâmicos. Por isso é importante que o arquiteto se mantenha atualizado e atento às tendências e necessidades tanto de empresas como de trabalhadores freelancers, já que estes conceitos não são explorados nas faculdades. O contributo que os arquitetos possam dar é importante aqui na criação de espaços, ou seja, os primeiros foram criados de acordo com aquilo que havia, não é? Mas com certeza é possível pensar mais adiante e pensar já em espaços criados de raiz para estas coisas, ou não? Sem dúvida que o arquiteto estava a referir a questão das empresas começarem a procurar cada vez mais os espaços de coworking e, de facto, a adesão das empresas que trabalham de forma convencional a estes conceitos depende muito da arquitetura dos espaços e da energia que se cria ali, do ambiente, do conforto e tudo mais. Estou-me a lembrar do caso da Accenture nos Estados Unidos, que está a contratar espaços de coworking em Manhattan para os seus consultores estarem a trabalhar grande parte do tempo. Portanto, eles estão entre casa, o cliente e a sede. E, portanto, para evitar o tempo perdido no trânsito, eles estão a utilizar espaços de coworking que têm todas as condições, não só de mobiliário, portanto, é mobiliário que favorece a colaboração, as tais salas de reunião que referi ali e a própria tecnologia. E, portanto, grandes empresas como a Accenture, a Steelcase, por exemplo, que foi nosso parceiro aqui neste livro, que faz investigação nesta área, tem parte dos colaboradores a trabalhar em teletrabalho com os espaços de coworking associados. E, portanto, eu julgo que a arquitetura tem um papel muito importante. O mobiliário de escritório também tem um papel muito importante. Esta desorganização, entre aspas, do trabalho, aqui ouvimos falar de que podem estar na mesma área. Já não temos o Departamento das Finanças e o Departamento da Contabilidade, etc. nas empresas. Podemos juntar as pessoas de uma outra forma e isso pode ser motivador para o próprio trabalho. Mas essa desorganização que se pode criar hoje a nível de espaço de trabalho tem muito a ver com outro nível de organização que se criou, que é o virtual, não é? O online. É aí que nos organizamos agora. As pessoas podem trabalhar onde quer que estejam, não é? Hoje em dia a tecnologia já nos permite isso. Eu acho que o coworking e o escritório virtual vieram facilitar muito isso. E o coworking online existe. Quer dizer, eu posso colaborar à distância, eu faço reuniões com frequência. Ou seja, estamos a materializar uma coisa que já fazemos virtualmente? Já fazemos, quer dizer, inclusivamente um escritório destes pode ter uma rede interna com potencialidades enormes, enfim, em que se pode trocar tudo, que se pode aceder inclusivamente e partilhar, digamos, recursos. Mas isto também tem muito a ver com a desmaterialização que houve, não é? Tudo quanto é documentos, tudo quanto é o nosso trabalho, os instrumentos do nosso trabalho hoje, não é? Sim. Essa desmaterialização foi fundamental, senão não tínhamos coworking, provavelmente, não é? Se continuássemos a ter os papéis divididos por secções. Nós temos uma plataforma online que se chama MyOffice, que nos permite contactar o nosso coworking em tempo real sobre aquilo que se passa com a parte administrativa da sua empresa. E, portanto, ele onde quer que esteja, ele pode estar a trabalhar e pode saber que a determinada correspondência chegou para ele, ou pode estar fora do escritório, como referi há pouco,
e recebe essa correspondência digitalizada e em tempo real numa aplicação mobile. E eu acho que isso é um pouco a grande vantagem destes novos modelos, as pessoas poderem trabalhar onde quer que estejam. Estamos preparados para este novo conceito de não termos propriamente um local de trabalho, de podermos ter vários locais de trabalho ao longo do dia, como o Carlos falava aqui, não é? Uma sede da empresa, mas ao mesmo tempo também em casa e também a meio do caminho num espaço de cowork organizado pela nossa empresa. Eu acho que não é fácil. Não é fácil, mas há que trilhar esse caminho, porque é um caminho de eficiência de recursos e de produtividade. Portanto, é um caminho a trilhar. Eu pessoalmente tive que trilhar esse caminho. Eu pessoalmente tenho essa experiência de passar de grandes organizações multinacionais para precisamente aquilo que acabou de dizer. E não foi fácil. Portanto, houve momentos, e conheço algumas pessoas que experienciaram o coworking e que desistiram. Não se deram bem. Voltaram atrás, portanto, chegaram à conclusão que afinal de contas não é o local. Não se estão bem com o quê, Pedro? Porque esperavam um local mais sossegado. Mais isolado, mais talvez. isolado, e acabaram por encontrar pessoas, até depende muito do perfil da pessoa. Das pessoas. As pessoas individualmente também, há pessoas que gostam mais de trabalhar individualmente, mais isoladas, não interagem muito, não gostam de ser interrompidas, não gostam de ruído à sua volta, não gostam de que alguém interfira, socialize constantemente, que não gostam de socializar tanto, e de facto sujeitam-se, em algumas circunstâncias, se não houver, enfim, a tal cultura e a disciplina, a estar expostos a este tipo de situação e normalmente voltam para trás. Eu acho que é importante os espaços de coworking não discriminarem essas pessoas. Isso que refere é verdade. E, portanto, daí que é importante, do meu ponto de vista, o espaço de coworking ter uma característica mais híbrida. Não é? Ter a vertente mais social, colaborativa, ter a tal mesa de ping-pong e o jogo de computador, mas ter também um espaço onde a pessoa possa estar a trabalhar tranquila e se é tímida, se é reservada, a pessoa está ali no seu cantinho e está a trabalhar à vontade. Eu penso que há aqui uma coisa também que temos de ter em conta que tem a ver com a matriz cultural que nos caracteriza, que é, nós temos uma grande tendência a apropriar-nos do espaço, definir o espaço como sendo nosso, criar... Mesmo no local de trabalho, não é? Mesmo no local de Tendo trabalho. a consciência que o espaço não é nosso. Mas temos muito essa necessidade. Mas a nova geração Isso é muito a nossa cultura. Nós sentimos que a nova geração está a mudar. Mas como o nosso trabalho também está cada vez mais desmaterializado, que era aquilo que eu dizia há pouco, também essa noção vai mudar, ou não? Mas eu penso que aqui há uma coisa curiosa, que é, e se nós vimos em termos de evolução do conceito de teletrabalho, coworking, os conceitos convergentes, temos aqui um fenómeno curioso, que é, tínhamos o trabalho organizado de forma tradicional, composto de trabalho fixo, pelo menos mais ou menos estável. Aparece o grande boom das novas tecnologias e começa-se a acreditar na desmaterialização, na virtualização do trabalho. E o que se vê é que o indivíduo concretiza-se, realiza-se em sociedade. E há como que uma necessidade de integrar esta desmaterialização criando um espaço. E eu penso que o coworking vem precisamente criar aqui uma condição... É um novo espaço, precisamente. Uma condição de mudança que é... Sim. Integrar as novas tecnologias, a nova forma de organizar o espaço, organizar o trabalho, mas não cortar com aquilo que é a matriz cultural do indivíduo, que é o estar em sociedade, o ter o seu espaço de trabalho, ter o seu horário de trabalho. Desculpe interrompê-la, eu acho que não é uma matriz cultural, é uma matriz humana. Enfim, nós estamos com as outras pessoas, nós temos necessidade de estar com as outras pessoas. Enfim, o homem tem, enfim, vantagem. Há uma coisa diferente aqui no coworking, é que enquanto antes estávamos na nossa secção e, portanto, todas as pessoas ali, os nossos colegas à volta, faziam o mesmo que nós, agora não. Agora podemos estar num espaço onde, mais enriquecedor a esse nível, provavelmente, porque permite ter ali uma série de experiências diferentes. E a Accenture, dei o exemplo da Accenture, uma das razões pelas quais a Accenture está a contratar espaço de coworking é precisamente permitir que os consultores que antes estavam, se calhar, muito imbuídos no trabalho, muito isolados, contactem com outras realidades pessoas. Dentro, às vezes, do próprio espaço, dentro da própria empresa. Nem mais. E dessa forma poderem trabalhar de forma mais criativa, aumentarem a produtividade, a própria motivação. Agora levantou uma questão que eu acho que é muito pertinente e que se calhar também valia a pena aqui ser considerada, que é, levantou a questão
da departamentalização, que era o que caracterizava o nosso modelo organizacional, tudo aquilo estava muito estruturado, quer hierarquicamente, quer em termos funcionais. O modelo de coworking também aí é desafiante, porque a questão de hierarquia no coworking não se coloca. O coworking, para ser efetivo, tem que ser numa relação de parceria em que todos podem, em determinada fase, em determinado momento, contribuir igualmente para os resultados. E isto em si também é cortar com os modelos tradicionais. Os modelos hierárquicos funcionais perfeitamente definidos estão ameaçados. Por outro pode lado, ser excelente para alguns trabalhadores e pode ser péssimo para outros. Quem tem a dificuldade ou quem sempre trabalhou debaixo de uma liderança, dizendo-lhe o que é preciso fazer, pode ser complicado adaptar-se. É esse que é o grande desafio, que é assim. Mas para outros poderá ser também excelente poderem ser mais criativos e pôr as suas ideias em prática. É o que o Pedro dizia, que é assim, tem muito a ver com o perfil das pessoas. Se por um lado temos pessoas que precisam dessa hierarquia, até como forma muitas vezes de desresponsabilizarem, não é só também uma questão de hábito. Por outro lado, temos aqui uma questão que, e eu vejo a Universidade, a Academia com um papel muito importante, que é o mudar as mentalidades. Estamos permanentemente a fazer apelo aos trabalhadores mais flexíveis, com maior capacidade de adaptação, às novas gerações com múltiplas competências, e eu penso que o coworking vem potenciar essa questão das múltiplas competências e de cada um, em determinado momento, poder ser simultaneamente hierarquia, ser operacional. Portanto, digamos que... Mas existe independência, peço desculpa interromper. Num espaço de coworking as pessoas trabalham de forma independente. Sim, mas é esse o pressuposto desta ausência de hierarquia. Eu, em cada momento, poder, se necessário, evocar um par que tenha a trabalhar num outro projeto, mas que tem competências que poderão ser úteis para o meu. Aquilo que o Luís dizia, que eu penso que é super enriquecedor, é de facto esta capacidade de, dentro do próprio espaço de coworking, quase que nascerem novos projetos e a questão hierárquica acaba por acontecer numa determinada medida, que é, eu também acho que os espaços nós estamos a falar aqui, por exemplo, de negócios que funcionam numa lógica mais virtual, mais digital. Mas o espaço de coworking, no fundo, é o espaço offline que serve para alimentar o online. Porque quando eu quero receber um cliente e eu quero impressionar pelo poder da minha empresa, da dinâmica da minha empresa, da imagem da minha empresa, ter um espaço bem conseguido arquitetonicamente, com uma sala de reuniões, com um espaço amplo. Inclusive, eu poder circular pelo espaço de coworking sem o cliente saber se aquelas pessoas... offline do negócio é importante. Sem o cliente saber se aquelas pessoas são meus colaboradores ou se são meus parceiros de partilha de espaço. E a questão hierárquica acaba por acontecer e é mutante, porque eu como cliente, por exemplo, quando recebo um cliente, eu assumo uma posição hierárquica porque eu posso ter dentro da mesma estrutura pessoas que me estão a prestar serviços para aquele cliente, para uma encomenda que eu tenho com aquele cliente. E, portanto, eu assumo o papel de coordenador naquele momento. Enquanto que, noutro caso, eu posso ser um prestador de serviços de um outro residente e, portanto, ele passar a assumir essa questão hierárquica, formalizar-se efetivamente. Mas é mais uma liderança, é menos o galão. A liderança é volante, vai variando ao longo do tempo. Mas é princípio de flexibilidade que eu acho que é o grande desafio deste modelo de organização de trabalho. Que é, enquanto numa lógica departamentalizada está perfeitamente definido e as lógicas de subordinação estão definidas em termos de cadeia, aqui é como se houvesse quase um processo matricial em que em cada momento eu vou desempenhando papéis específicos, integrando outros parceiros ou não, e é isso que é particularmente enriquecedor e é isso que é o desafio, de facto, para algumas pessoas. E agora outra pergunta que as pessoas estão a fazer lá em casa: quando é que eu paro de trabalhar? O homem não foi feito para trabalhar, eu costumo dizer. Nós trabalhamos com o objetivo num modelo de trabalho destes, quando é que se para de trabalhar? Pois é, que isso parte do pressuposto... Isto também já não é das 9 às 5, pois não? Sim, nós paramos de trabalhar quando não precisamos trabalhar. Para conseguir comprar e adquirir os bens e serviços, para conseguir nos alimentarmos a nós e aos nossos, quando conseguimos a proteção e a segurança, nós deixamos de trabalhar, se quisermos. Podemos deixar de trabalhar. Mas depois toca ao telemóvel. Mudam os ritmos de trabalho com um também, cliente e um fornecedor. as horas de trabalho. E voltamos ao trabalho. Pois é, a capacidade de dizer não. Eu gostava de vos ouvir sobre isso. Nós temos dois modelos. Um modelo que é a utilização do espaço dentro do horário laboral, das 9 às 18 horas,
sendo que existe alguma flexibilidade. Se o nosso coworker quiser ficar a trabalhar mais 1 hora, também não tem qualquer problema. Pois, mas não é só dentro do espaço, é que muitas pessoas trabalham nesse espaço cowork, não é? Ou de coworking, e depois trabalham em casa parte do tempo. Mas muitas das pessoas que procuram um espaço de coworking procuram alguma disciplina no trabalho. Temos pessoas que chegam até nós, profissionais que chegam até nós, que trabalham sozinhas, que trabalhavam em casa e que nos diziam: Carlos, eu preciso ter um espaço para trabalhar, para criar as minhas rotinas, para não estar a trabalhar de pijama, para vir, portanto, para vir para o trabalho, apanhar o autocarro, apanhar o metro e, saindo daqui às 6 ou 7 horas, vou buscar a minha filha à creche, vou para casa e vou descansar. Porque acontecia que as pessoas trabalhavam em casa, e isso acontece comigo. Mas, por exemplo, aquele exemplo que me estava a dar, Carlos, aquele exemplo que estava a dar há pouco de empresas que têm a sua sede e em que os trabalhadores dessa empresa, os personagens dessa empresa transitam entre a sede, entre o espaço de coworking criado por essas empresas e a casa, são pessoas que trabalham, que ajustam na prática o seu trabalho ao seu dia-a-dia, mas já não é aquele trabalho de 8 ou de 7 horas seguido, não é? Certo. Há aqui uma combinação. Aquilo que nós defendemos no nosso livro é que o escritório do futuro é a combinação entre o escritório virtual, o teletrabalho e o coworking. Precisamente porque, do nosso ponto de vista, as pessoas estão cada vez mais a procurar uma combinação entre vários modelos de trabalho que as torne mais felizes, mais produtivas e com uma maior separação entre a vida pessoal e profissional. Na vida pessoal. E maior flexibilidade. É isso onde eu queria chegar, por exemplo. Desculpa interromper só, portanto, essa questão. Eu muitas vezes vou trabalhar para casa porque sinto necessidade de estar em casa. Portanto, eu até ao final do ano vou fazer 3 ou 4 viagens intercontinentais. Portanto, e uma europeia. Portanto, eu vou estar a maior parte do tempo fora. Portanto, e em escritórios. E trabalhar em casa depois pode ser uma forma de compensar. É uma forma de compensar. Eu tenho filhos pequenos, eles estão comigo, enfim, tenho a minha companheira, portanto, preciso de estar com os meus amigos e preciso de me equilibrar. Mas depois tem as outras... Se estiver a trabalhar em casa, não está a fazer nada disso. Está a trabalhar. Mas pode ter um escritório virtual. Tem um escritório virtual, que é o secretariado à distância, não é? Em que a pessoa faz o atendimento, tem uma secretária que faz o atendimento em nome da sua empresa, e tem a recepção de correspondência e tem todo o suporte. E eu penso que aqui é que é o contributo do coworking, porque é assim, a interferência entre vida familiar e vida profissional, as novas tecnologias vieram deitar tudo a perder, como eu costumo dizer. Que por um lado estamos em contacto com toda a gente, por outro lado estamos sempre em contacto com toda a gente. A questão aqui dos modelos híbridos, por exemplo, como o Carlos Gonçalves apresentou, aí é que eu acho que faz a diferença, que é, eu posso, de alguma forma, regrar o meu tempo de trabalho. E a ideia do escritório virtual que me serve de apoio, que me organiza todo um conjunto de atividades, que me permite, inclusive, definir timings concretos. Isso aí é que faz a diferença. Eu penso que a questão aqui da gestão do tempo, temos aqui um pau de 2 bicos, que é, por um lado, eu penso, e agora aqui é muito intuitivo, a maior parte das pessoas que procura este modelo de coworking precisa desta separação entre o que é a sua vida privada e vida profissional, sem dúvida. Por outro lado, temos aqui uma outra questão, que é, ao adoptarmos o teletrabalho, os modelos virtuais de trabalho, estamos de alguma forma a disponibilizarmos permanentemente para o trabalho. Eu costumo dizer que o pior inimigo das férias são os computadores. Não, mas podemos desligar as máquinas também. Temos sempre de desligar as máquinas, claro. Tem que haver aqui uma intencionalidade relativamente ao regrar o espaço de trabalho. Doutora, deixe-me só interromper aqui, por exemplo. Temos muito pouco tempo, eu quero ver o lixo da matéria ainda. Eu dou formação em gestão do tempo e escrevi um livro já sobre gestão do tempo. Acho que isto depende de cada um. Eu conheço empresas que têm tradicionais em que as pessoas vivem agarradas ao computador e ao telemóvel, estejam no espaço de trabalho, fora do espaço de trabalho. Não tem a ver, sobretudo, e nem com sempre a trabalhar. E nem sempre a trabalhar, porque confunde-se muito trabalho com agitação física e com agitação motora. Eu tenho um cliente que diz que não trabalha em casa, diz que tem um escritório em casa, que é diferente. É diferente.
é um caso que nós retratamos aqui no livro que é muito curioso, que ele tem um escritório em sua casa. Carlos, estamos e que faz mesmo a no divisão. final. Eu quero ouvir o Luís sobre esta questão do tempo, a forma como gerimos o nosso tempo e se trabalhamos mais ou menos. Eu acho que o espaço de coworking também não pode ser encarado como, lá está, não é um espaço de trabalho tradicional, portanto pode ser apenas mais um elemento do trabalho. Por exemplo, eu posso trabalhar noutros sítios e também noutras alturas trabalho no coworking. Eu posso usar o coworking como plataforma para desenvolver a minha ideia de negócio que um dia me fará deixar o meu trabalho tradicional. E depois o coworking tem outra coisa de interessante, é que se as pessoas gostarem mesmo daquilo que estão a fazer, não se importam de passar lá muito tempo. É verdade. E por vezes acabam por encarar não como uma atividade profissional, mas como uma atividade social. Exatamente. Como Portanto, o modelo de trabalho na de vida. prática não é fundamental. O mais importante é nós sentirmos bem e felizes a fazer aquilo que fazemos. Exatamente. E pode ser um excelente sítio, não para nos ocuparmos, mas se calhar para nos desanuviarmos de outros modelos de trabalho mais claustrofóbicos, mais cinzentos. Eu costumo dizer que é o cool working, é o sítio... Cool working, Só referir, o que gera stress e infelicidade nas pessoas é fazerem coisas sob pressão, em que não conseguem realizá-las e sob coação. Claro. São forçadas a fazer coisas que não gostam. Se as pessoas forem felizes e interessadas... E também falta gostarem, saber se toda a gente está preparada para trabalhar assim, não é? E ter esse espírito de iniciativa todo. Pois é, falta saber exatamente. Mas acho que temos que trabalhar nesse sentido. Só para terminar, eu acho que este tipo de projetos são importantes num momento em que o país atravessa um momento como o que nós vivemos e onde muitas das vezes se fala em imigração como uma opção. Se calhar temos que começar a pensar mais numa imigração de know-how. Portanto, nós podemos manter-nos cá, podemos trabalhar através de todas estas plataformas que falamos, podemos estabelecer lógicas colaborativas que não nos obriguem a procurar um emprego, mas sim a criarmos atividades que nos deem rentabilidade económica, que é uma coisa um bocado diferente, e a partir de cá começarmos a construir e a desenvolver um país que, na minha perspectiva, tem todo o potencial para alcançar isso. Luís, está